apresentar agora uma série de trabalhos da Duda Garnier, que é o nome que ela passou, inclusive, a utilizar com o amadurecimento dela artístico e se tornou, então, passou a ter uma atuação profissional mesmo, né? Bom, ela iniciou as aulas com o Tiago Gomes, né? Ele foi professor dela durante alguns anos e fizemos um trabalho, assim, uma parceria, né? Como se fosse uma supervisão minha e ele trabalhando diretamente com ela, né? Então íamos trocando ideias e assim foi o caminho, a trajetória dela, que foi uma trajetória muito bonita, com resultados muito bons na vida, né? Porque a arte não se isola, né? A arte tem esse poder, né, de reverberar na vida como um todo. Então, percebemos, por exemplo, que era fundamental que ela trabalhasse as conexões. Tinham outros aspectos, como, por exemplo, a questão de tempo, quantidade, né? Que ela sempre teve muita dificuldade com isso. Isso, de certa forma, ela ainda apresenta dificuldade, menos dificuldade, mas, de qualquer maneira, está lá presente. Mas vamos à questão das conexões, que é o nosso assunto. Então, percebemos que seria interessante ela trabalhar tridimensionalmente, criando ligação entre coisas, né? Então, esses são palitos, né? Aquele tipo palito de churrasco e bolinhas de argila. E ela, então, a proposta era fazer conexões ligando, quer dizer, tendo as bolinhas como ponto de união dessas linhas retas, né? Que são os palitos. Então, percebendo isso tridimensionalmente. Esse trabalho, inclusive, ficou muito bonito, mas é um trabalho efêmero, quer dizer, não deu para existir muito tempo, mas deu para levantar, ela olhar isso no espaço, ela ficou maravilhada, né, com essa estrutura aí que ela criou, vendo essa estrutura, então, tridimensionalmente. Bom, vamos em frente na sequência de trabalhos dela. Aqui foi uma outra proposta a partir das linhas da mão. Percebi as linhas da mão, quer dizer, aquelas linhas que estão nela, fazem parte dela, e essas linhas, então, foram expandidas para o papel. Aí, nesse caso, ela fez a foto já, a foto foi feita, as linhas não estão com tanta continuidade, mas ela, com a mão ali parada, depois de desenhar, ela ia seguindo, derramando, né, pelo papel, para depois fazer um trabalho a partir dessas linhas, quer dizer, essa estrutura de linhas entrelaçadas, né? Essa teia, digamos assim. Aí ela continua mostrando a mão, mas ela já iniciou ali preenchimento de áreas, né, livremente. Ela descobriu também os vazios, a gente vai ver mais adiante, bem interessante assim. Agora, nesse próximo trabalho, o que eu chamo mais atenção, não só as conexões ali que a gente vê entre tudo, né, mas essa convergência para o centro. A questão do centro, ele tem uma representação muito grande do eu, né, que no final das contas é o eu referencial, né? A gente precisa dessa referência. Qualquer coisa que a gente faça, na arte ou fora da arte, nós precisamos desse eu referencial, né? Eu gosto ou não gosto de alguma coisa em função da minha referência pessoal, né? Então, eu faço uma escolha, tudo isso depende desse eu. Quando ele faz falta, ou em muitos casos até inexistente, né? Mas pelo menos já frágil, ele tem repercussões nessa questão das escolhas e tal. Então, é um trabalho lindo, aliás, esse aí, né? Mas eu reforcei essa questão quase mandalar dessa forma, desse trabalho, né? Trabalho grande, inclusive. Aqui um exemplo, né? Aí eu quero mostrar para vocês os detalhes que são vazios, né? Os detalhes que ela faz nos vazios. Ela descobriu, e foi trabalhada isso com o professor, né? De que o vazio é tão importante quanto a área preenchida. Então, é uma opção, você não é obrigado a deixar vazios, mas você pode deixar quantos vazios você quiser. Eles dialogam com o todo. E isso foi uma coisa que ela foi percebendo e se interessou muito e provavelmente se identificou com essa questão dos vazios, da falta, né? É muito importante a gente levar para a arte esses elementos sem julgamento do que é bom, o que é ruim, o que nos faz sofrer ou nos faz feliz. Isso não importa. Agora, nesse próximo trabalho, olha só, de novo, um trabalho lindo, né? Linhas para todos os lados, ela prioriza as linhas e foi uma fase que ela trabalhou muito com aquarela, né? Com as aguadas,
É interessante fazer uma relação das aguadas, das aquarelas com as emoções, quer dizer, as emoções começam a ficar mais presentes, tudo fazendo parte de uma trajetória. Aqui ela já estava inclusive trabalhando sozinha no ateliê, sem o acompanhamento do professor, né? E aqui, de novo, olha o elemento central, uma outra proposta a partir de mancha, né? Depois arranhando, aparecendo embaixo. A técnica sugere isso e ela trabalhou com essas linhas que se cruzam, cria essa costura, né? Essa trama maravilhosa. E aqui, o último trabalho que eu tenho para apresentar para vocês, mas não é o último trabalho dela, houve um amadurecimento ainda maior, ela foi num caminho de profissionalização mesmo, em que ela estabelece esses isolamentos a partir dos elementos, né, do quadriculado, mas as linhas são moles, isso é tão bonito, ela nunca precisou de régua, nem pediu por ela vai traçando, seguindo. Os elementos são isolados, mas ao mesmo tempo eles estabelecem conexão, né? Tanto que a gente tem uma unidade plástica muito bonita, né? Uma unidade estética bonita do trabalho.